Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. E eu me chamo Débora, tenho 19 anos e trabalho há mais ou menos 3 anos como confeiteira na cozinha da casa dos meus pais. E hoje eu gostaria de gravar um videozinho para vocês, um mini vlog, mostrando um pouco da minha rotina, como é que é produzir os doces, como é embalar, deixar tudo certinho para venda e amanhã vender eles na frente do restaurante da minha família. Vamos lá? Então, pessoal, a gente já começa aqui separando o que a gente vai usar para fazer a receita de brownie, que logo sai no nosso canal. Eu tô começando a separar açúcar, margarina. Tô usando margarina porque é uma receita econômica de brownie, mas você pode muito bem usar manteiga também, daí vai do seu gosto. E nesse exato momento que eu tô produzindo, eu descobri que mesmo tendo alguns potes, eu não tenho a quantidade certa para fazer vídeo pro YouTube, gente. Preciso urgentemente comprar outros potes. Daí aqui eu já separei os ingredientes pra gente poder fazer a nossa receita maravilhosa e tô explicando pra vocês como é que é a ordem que a gente vai fazer e os utensílios que precisa usar. Nesse vídeo aqui vai estar um pouco acelerado pra gente conseguir pegar todo o processo, né? Mas depois eu vou lançar um vídeo detalhado sobre como é que é a receita, medidas e etc. Daí aqui a gente mexe o açúcar com os ovos bem rapidinho até virar uma mistura contínua que quando a gente puxa um fio ele não se quebra. Essa receita é bem pesada, viu, pessoal? Então, se vocês quiserem usar um fouet de boa qualidade, um fouet que não seja tão fininho, eu aconselho veementemente que vocês façam isso. Daí, aqui cortou, eu já separei a margarina, já derreti ela e agora a gente tá acrescentando a nossa mistura. E agora a gente espera um pouquinho e acrescenta o chocolate em pó peneirado, né, gente? Peneirado. E esse que eu tô usando, ele é 50% da Melkin. Até o momento foi o que eu mais gostei, pra dizer pra vocês. É uma boa indicação aí. Agora mistura bastante, porque essa aqui vai ser a última vez que a gente vai poder misturar com tanta vontade, porque depois entra a farinha e daí já não pode misturar tanto. Eu tô mostrando pra vocês, olha só que linda a minha massa, gente. Maravilhosa. Agora a gente bota a farinha peneirada também, porque eu gosto de peneirar tudo. E vamos limpar a mesa, óbvio, e misturar agora com um pouco mais de cuidado. Eu tô explicando a maneira como mistura agora pra vocês, ó. Agora eu já volto com uma forma untada e agora eu tô colocando um pouco de chocolate em pó para receber o nosso brownie maravilhoso. E olha essa massa pesadíssima, brilhante, maravilhosa. Ai, eu adoro brownie. Adoro. Demos umas batidinhas para não virar um bolo, né? Toda garantia é pouca nesse caso. Você piscou, eu já tô no fogo agora mexendo no brigadeiro. E, gente, eu vou admitir pra vocês que quando eu comecei na confeitaria, eu jurava que era muito tranquilo, bem de boa, mexer um brigadeiro. Só que, na realidade, essa panelinha que vocês estão vendo aí, ela espirra muito. Eu já me queimei 1 milhão de vezes e, por conta disso, eu quero muito comprar uma panela mexedora, que fique claro. E aqui eu já tô colocando um plástico filme em contato com o nosso brigadeiro pra não ficar aquela camadinha chata que geralmente fica. Como vocês podem ver, a minha massa de brownie tá descansando lá no canto. Que eu gosto de deixar ela descansando um pouquinho, porque daí é mais certeiro que aquela camadinha bonita vai ficar em cima, sabe? Aprendi isso na marra, de tanto errar brownie. Caso vocês tenham dúvida, eu tô anotando ali no adesivo o que é o brigadeiro, de que sabor ele é feito, e o dia em que ele foi produzido. Eu anoto o sabor, mesmo que seja só branquinho, porque eu também faço o brigadeiro de ninho, né? E os dois são muito parecidos, então é bom ter essa diferença pra não acabar fazendo uma mistura. Aqui eu já tô separando o leite condensado e o creme de leite. E vamos fazer um adendo aqui da confeiteira, gente. O leite condensado da Italac, ele não está mais com 6% de gordura, ele está com 4%, não sei se vocês repararam. O que significa agora que ele está mais líquido e a gente precisa de mais gordura para equilibrar uma receita. Mas como nesse caso aqui eu vou usar essa mistura como recheio, daí não tem tanto problema. Mas se você for fazer um brigadeiro, tem que equilibrar sim, porque senão o seu brigadeiro vai ficar com uma durabilidade muito menor. Ou você pode usar um piracanjuba da vida, que eu só não comprei porque eu não achei mesmo. Mas o piracanjuba ele salva bastante, é o que eu tenho usado ultimamente. Agora mexe, nunca para de mexer. E eu me perguntando no dia seguinte por que eu tava com dor nos meus ombros. Mas isso aqui faz parte, né? Vida de confeiteira não é tão fácil assim, principalmente por ter que ficar muito tempo em pé. Mas se você gosta realmente do que faz, vale a pena. Totalmente a pena. Agora, olhando o vídeo novamente, eu tô muito incomodada com aquela sujeirinha que ficou ali na mesa, mas depois eu vou limpar. Eu vou voltar com a panela e vou limpar. Voltamos pro fogo, porque hoje, basicamente, quase toda a minha produção é só no fogo. Por isso que eu preciso de uma panela mexedora. E a gente mexe mais um pouco, e essa receita agora é de brigadeiro de ninho. Agora voltamos com a panela novamente e vamos colocar nesse potinho azul, que
Fique claro que quando você estiver fazendo uma receita desse tipo, por favor, afastem as crianças da sua receita. Porque isso aqui é muito fácil de queimar, gente. Realmente muito fácil. Fique esse adendo. Tô colocando aqui o plástico novamente, né? Pra conseguir embalar e deixar bonitinho pro dia seguinte. Agora etiqueta novamente pra gente conseguir separar o que é ninho e o que é branquinho. Limpa essa mancha que ficou na mesa. E deixa tudo organizado porque a gente gosta de uma bancada limpa, né? E agora mais leite condensado e mais creme de leite pra gente fazer mais um brigadeiro. Mais uma dica para as meninas que trabalham na confeitaria. Gente, tenham uma tesoura para abrir isso daqui. Antes eu abria aquelas lateraisinhas do leite condensado e do creme de leite na unha. Minha unha enfraqueceu num nível que um dedo meu não cresce mais a unha, entendeu? Então, abram, por favor, na tesoura. Uma diquinha muito boa que salva muito. Peneira o chocolate em pó, um pouquinho mais. Daí aqui é um momento decisivo, né? Porque ou eu me sujo muito ou eu faço certo. E no caso aqui eu me sujei. Então eu limpo o chocolate em pó, que tá aproximadamente R$50 na minha cidade, né? Que eu derrubei. E mistura mais um pouco. E vamos levar pro fogo agora essa receita maravilhosa. E perceba que eu esqueci do creme de leite, então volto e coloco o creme de leite também. Acontece, gente, acontece. Confeiteira tem muita coisa na cabeça e acaba esquecendo dessas coisas importantes às vezes. Mas é raro. É raro, mas acontece sempre. Mas antes de levar pro fogo, limpa essa bagunça aqui, porque é muito leite condensado e muito creme de leite. Vamos limpar, limpa. Vou dizer pra vocês que eu aprendi a ser organizada assim, tá? Porque antes, quando eu comecei, era um pouquinho mais difícil, mas depois de fazer um curso do Senac em que a gente tinha que fazer um mise en place de tudo, eu aprendi a ser um pouco mais organizada. Agora, nesse vídeo um pouco mais encurtado, né? O meu brigadeiro já tá pronto. Tô aqui mexendo ele pra ele não ficar com aqueles gruminhos. Agora vamos catar um pote pra colocar esse brigadeiro. Nesse meio tempo eu coloquei o meu brownie no forno. Ele tá a 150 graus por 25 minutos, mas no final das contas acabou ficando uns 30, 35 mais ou menos. Mas daí vai da potência do seu forno. Agora leva pra pia a panela, porque a gente vai ter que lavar de novo pra poder fazer os brigadeiros. E começa a enrolar o nosso pote com o brigadeiro pra não criar aquela camadinha, né? E, gente, gravar esse vídeo me fez perceber que eu tenho alguns tiques na minha boca, eu vou ter que parar. E agora eu separo aqui as coisas tudo bonitinho, vou guardando. E o nosso brownie tá aqui, olha só, gente, que lindo, maravilhoso. Coloquei a faca, saiu só um pouquinho, quando sai assim é porque tá no ponto certo, viu? Ela não pode sair muito colado, líquido, mas assim tá no ponto correto. Um momento pra mostrar pra vocês os cookies que eu já tinha feito e agora eu descongelei pra gente poder assar no dia seguinte. E a nossa produção maravilhosa de brigadeiros. E aqui as coisinhas que eu escrevi pra vocês, ó. E agora, finalmente, um momento merecido em que eu estou comendo, né? Depois de tanto tempo em pé. Mas come correndo e já volto pra lavar a louça. Já apoiei o meu celular ali na janela, porque quem me conhece sabe que eu adoro assistir vídeo do canal Piuí. Fica aí outra recomendação. E vamos lavando a louça nesse meio tempo, né? Lava. Tô esquentando uma água pra conseguir lavar esse cortador. Porque aquilo ali é muito difícil de tirar, gente. Já cortei a minha mão algumas vezes tentando lavar aquilo dali. Então, uma marra eu aprendi que com água quente sai muito mais rápido. Então, lava a louça. Se em algum momento desse vídeo vocês ouvirem umas vozes no fundo, é por causa do meu avô e da minha prima. Mas segue aqui e a gente continua lavando essa louça, porque a gente precisa fazer mais brigadeiro. Então, tem que estar a panela bem limpinha. Continua lavando, lava panela, lava fouet, lava tudo. Eu acho que uma das coisas que eu mais fiz, desde que eu comecei a trabalhar com confeitaria, foi lavar a louça. Se você não gosta de lavar a louça, já fica esse alerta aí, caso você queira entrar na área. Aqui eu coloquei água quente na minha panela e no meu cortador para facilitar a minha vida. Já fui lavando e vocês podem ver que facilita muito realmente, olha só, sai tudo. Tudo, é bem mais rápido. Depois eu começo a secar os meus potes, todas as coisas que eu lavei e guardar para deixar tudo bem organizado e começar a fazer os brigadeiros de novo. Então, seguindo, a gente pega mais leite condensado e mais creme de leite para fazer o nosso brigadeiro agora. E corta pra ele lindo e maravilhoso, cremoso aqui na panela. E eu mostrando pra vocês o ponto correto dele, ó, gente. É um ponto Moisés depois que o fogo já está desligado. E ele embaladinho, lindo, aqui, muito organizado. E o nosso brigadeiro de chocolate em pó também, ó. Muito lindo. Embaladinho, tudo prontinho pro dia seguinte. E agora eu vou começar a organizar as coisas pra terminar, né, gente? Porque afinal já está tarde nesse momento em que eu tô trabalhando.
Aí a gente limpa tudo, organiza, deixa tudo separadinho, bonitinho. Vamos colocando na geladeira os nossos recheios, pra não deixar fora. A única coisa que tem que ficar fora da geladeira um pouquinho antes de você trabalhar com ela é o brigadeiro, né? Pra ele não acabar suando na sua mão e prejudicar. E aqui sou eu mostrando pra vocês a minha mesa limpinha, meu lugar de trabalho, e mostrando o horário, ó, é 1h09 da manhã, pra vocês verem o horário que a gente termina de trabalhar. E por hoje foi isso, gente. Vamos pro dia seguinte que vai ter mais trabalho. Gente, bom dia, tudo bem? Agora nós estamos indo para mais um dia de produção, porque ontem, infelizmente, não deu para terminar todos os doces, porque já era um pouquinho tarde, né? Eu comecei o processo um pouco tarde e também quando a gente faz brigadeiro acaba demorando um pouquinho mais. Então hoje nós vamos terminar aqui e amanhã, se Deus quiser, colocar na frente do restaurante para vender os nossos doces. Então eu peço que vocês acompanhem um pouco da produção aqui junto comigo. Hoje a gente vai fazer brigadeiro, que ontem a gente fez as massas, né? Então hoje a gente enrola e vamos terminar todos os outros doces que ainda estão por fazer. É isso aí, vamos lá? Ai, eu peço perdão pra vocês porque eu não tinha reparado que a minha máquina tava ligada e tava fazendo esse barulho todo. Me desculpa, gente, perdão. Mas continuando, aqui eu tô lavando um pouquinho mais de louça, eu tô varrendo a cozinha e organizando as coisas porque, gente, trabalhar num ambiente limpo é 1000 vezes melhor, traz uma paz de espírito muito grande. Então aqui eu tô varrendo, varre, limpa tudo e coloca os tapetes, organiza. E agora vamos lavar a mão, né? Porque mexemos com sujeira, vamos trabalhar com doce, então vamos lavar a mão. Lava a mão, vou secar. E agora a gente vai continuar fazendo os doces e vamos dar início à produção dos brigadeiros. Aqui eu já tô separando as nossas massas, colocando o plástico filme que eu vou botar os brigadeiros em cima e pegando a minha balancinha, que antes eu usava uma balança um pouco maior, só que ela não era tão precisa, então agora eu uso a pequenininha, que ela dá uma precisão muito maior e os brigadeiros eles realmente ficam do mesmo tamanho. Daí aqui eu tô separando o brigadeiro branco e daqui a pouco eu vou separar o brigadeiro preto também, que é o nosso brigadeiro de chocolate 50%. Pessoalmente é o que eu mais gosto. Daí aqui eu já separei boa parte deles, eu fiz toda a massa, né? A receita era de 1 para 1 e aqui eu fiz toda ela. Dá bastante coisa, gente, bastante. E aqui enrola. O brigadeiro preto eu estou enrolando com o granulê da Melkin, que é um chocolate de verdade, né? Muito diferente daqueles granuladinho de açúcar que vende em confeitaria. Uma coisa muito importante, pessoal, eu trabalho sempre nos meus doces que vão para festas, doces gourmet, doces finos, bolos. Sempre priorizo trabalhar com ingredientes de qualidade. Porque se você quer ser reconhecida e lembrada como alguém que faz doces melhores do que as demais, vocês têm que usar ingredientes bons. Realmente gastar um pouco mais do dinheiro de vocês com isso, mas o retorno vai ser muito maior. Isso é uma coisa muito importante que com o tempo na confeitaria a gente vai aprendendo, mas essa é uma dica importantíssima que eu dou pra vocês. Seguindo, já estou separando a Nutella para conseguir fazer o trabalho de bico em cima dos nossos brigadeiros de ferreiro. E aqui tá o nosso trabalho de bico lindo, maravilhoso, eu sou apaixonada nisso, fica tão bonitinho. Olha só, pessoal, maravilhoso. Aqui eu continuo a fazer, finalizando os últimos que eu ainda preciso fechar. E aqui tá o trabalho final, muito lindos. Essa aqui é a combinação que definitivamente mais sai. Tem vezes que eu coloco pra vender e sai 2, 3 de vez, porque o pessoal realmente gosta muito. Então eu já tô fechando aqui as embalagens, deixando tudo organizadinho pra conseguir seguir os próximos doces. E agora um adendo importantíssimo, pessoal. Essa é a minha nova batedeira. Olha que linda! Mãe, muito obrigada. Isso aqui foi um presente da minha mãe maravilhosa, porque eu estraguei a minha batedeira no ano passado fazendo panetone, né? Estraguei, desmembrei toda a minha batedeira e agora eu ganhei essa nova. Muito feliz. Agora a gente lava o bowl, né? E vamos começar a pesar os ingredientes. Essa é uma receita, pessoal, de mousse de ninho que eu uso nas minhas trufas, que eu faço tanto para vender na frente do restaurante, quanto que o meu namorado possa levar lá pro trabalho dele para ver se ele consegue vender também. Então eu faço uma quantidade um pouquinho maior. E a receita é bem fácil, pessoal. Eu consegui ela num curso e ela é muito boa, eu acho muito gostosa. Vai leite condensado, creme de leite, emulsificante e leite ninho. Fica muito boa. Caso vocês queiram a receita e o passo a passo um pouquinho mais detalhado, deixem nos comentários aqui embaixo que daí eu lanço um vídeo bem especificado para vocês, tá bom? Então aqui eu coloquei metade da minha receita para bater na batedeira. Batedeira muito boa, inclusive, ela é muito boa. E aqui eu tô colocando o resto. O creme de leite é uma caixinha só, né? Então não precisa pesar, mas agora o leite ninho a gente vai pesar ali na minha balancinha,
que inclusive é muito boa também. Antes eu tinha uma daquelas brancas, sabe? E essa daí, mais digital, ela é muito boa, maravilhosa. Agora vamos esperar bater mais um pouco para misturar os ingredientes e aumentar de tamanho. E pausa para eu limpando a batedeira, para ela não ficar suja. Agora eu vou cuidar 1000 vezes mais, já que foi presente, né, pessoal? Aqui eu desacelerei o vídeo para vocês verem, olha a textura deste mousse. A textura, o jeito que cai, vocês não estão prontos para isso, é muito gostoso, muito. Realmente, uma das trufas que mais sai é com mousse de ninho, porque o pessoal gosta muito. Agora eu vou colocar o nosso mousse de ninho dentro desse saquinho aqui, pra gente poder congelar o que sobrar pra não ter desperdício, né? Já que a minha saída ela não é tão grande assim e o mousse ele rende muito, então é bom sempre congelar pra ter um pouquinho quando a gente precisar. Daí aqui as nossas trufas finalizadas, lindas, muito coloridas. Eu vendo elas a R$ 2,50 mais ou menos e a saída delas é bem boa aqui em casa. Agora a gente volta com o brownie já pronto, cortadinho, pra gente poder fazer os nossos brownies recheados que eu vendo aqui na frente do restaurante. Então a gente separa aqui 2 pedacinhos, né, para cada brownie. Aqui eu tô cortando para separar. E nossa, esse cortador aqui é uma mão na roda. Depois que a gente começa a ter os utensílios certos para cada trabalho, fica muito mais fácil. Daí aqui, geralmente eu coloco um bico na ponta para ficar mais uniforme, só que nesse caso aqui, eu tava um pouquinho nervosa por estar gravando o vídeo, tava com um pouquinho de pressa, então eu acabei esquecendo. Mas aqui eu fiz brownie com recheio branco e com recheio de chocolate. Daí aqui eu tô separando, fechando eles bonitinhos com fita. E mais futuramente eu pretendo ainda fazer aquelas cintas para brownie personalizadas, porque daí elas ficam muito mais bonitas e dão uma cara muito mais profissional pro nosso trabalho, né, gente? Querendo ou não, é assim que funciona. Aqui eu já terminei de embalar os brownies, já limpei a mesa e tô organizando as coisas direitinho. Limpando tudo certinho. E aqui eu tô voltando depois de ter dado uma pausa do trabalho para ir na igreja com meu namorado. E tô me organizando para voltar a trabalhar. Colocando a touquinha, tudo certinho. O avental, que não pode faltar. E terminando de me arrumar porque ainda faltava algumas coisinhas para fazer. Aqui eu já separei os nossos cookies e vou levar para assar. Eu asso por mais ou menos de 25 a 30 minutos em 200 graus, já que os meus cookies eles são bem gelados. E aqui são eles, bonitinhos. E agora esse aqui é um vídeo, pessoal, da inauguração que a gente teve aqui em frente ao restaurante da comida caseira com a nossa banquinha da Docinhos Debs. E aqui tem algumas coisinhas para vocês darem uma olhada, alguns doces que eu não fiz na produção de hoje, mas se vocês quiserem eu posso fazer mais vídeos e trazer para vocês esses docinhos maravilhosos aqui, o passo a passo de como eu costumo preparar eles para venda. Então, pessoal, chegamos agora no final de mais um dia longo de produção. Agora é exatamente 00:50 e nós estamos encerrando. Eu agradeço aos que ficaram até aqui, espero que gostem, né, desse vídeo. E que se inscrevam, deem um like e acompanhem a gente por aqui, porque ainda vai ter muito conteúdo, muita receita. Quero postar muita coisa aqui e trazer muito do meu dia a dia para vocês. Agradeço de verdade aos que ficaram. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.